Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula interdisciplinar. Eu sou a professora Suzana Apolinário, professora de Física. Comigo hoje estão os professores Paulo Vinícius. Olá, Paulo. Olá, Suzana. Professor Paulo Vinícius de Sociologia e o professor Lucas Scarano de História. Olá, Lucas. Olá, Suzana. Olá, estudante. Conosco também está o intérprete de Libras, Gilbert Santos. Sejam todos bem-vindos. Na nossa aula hoje, vamos relacionar as ciências humanas com as ciências da natureza para compreender como os processos históricos interferem na produção do conhecimento científico e como a ciência interfere nos processos históricos. Então, vamos começar? Professor Lucas, o que Olá, o senhor Suzana. tem a nos contar? Bom, estudante, seja bem-vindo, então, à nossa aula interdisciplinar. Então, a gente fez uma aula mesclando, né, as duas áreas que parecem tão distintas, né, a área das ciências exatas e das ciências humanas, mas para explicar um pouco sobre as máquinas. Nós vamos falar aqui um pouco do processo histórico, de como que as máquinas surgiram, e aí a professora Suzana vai trazer um pouco sobre o funcionamento dessas máquinas. Então, para a gente entender que esse contexto do surgimento das máquinas, a gente chama de Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial tem várias fases. Tem a primeira, a segunda, a terceira, e alguns vão dizer que nós estamos na quarta Revolução Industrial. Entretanto, antes de chegar na Revolução, a gente tem um processo histórico gradual, ou seja, aos poucos o processo foi mudando. E esse processo, ele se inicia com o artesanato. Como é que funcionava o artesanato? Se a gente for pegar algumas feiras que a gente vê nas cidades, né, essas feiras de artesanato, são produtos feitos à mão. Então, o artesão, ele tem o trabalho de fazer todo o processo. Então, por exemplo, se ele vai fazer um sapato, então ele tem um processo de cortar, de costurar, de ajeitar, né, de pintar, dependendo do sapato, de colocar madeira, se for um sapato com salto. Então, faz parte de todo, ele faz todo o processo de uma só vez. Então, é um processo demorado, é um processo, assim, que não vai ter um produto igualzinho ao outro, porque ele é exatamente manual, e aí a pessoa sabe de todo o processo. Então, no finalzinho da Idade Média, entrando para a Idade Moderna, a gente tem um processo semelhante a esse. Na Europa, principalmente, a gente tem essas produções. Então, haviam oficinas, né? E aí a pessoa queria comprar um produto, né? Queria que fizesse um produto para ele, ele ia lá na oficina da pessoa, e essa pessoa fabricava todo o produto para ela, né? Com o seu conhecimento daquela área. Então, você tinha artesão da parte de roupas, artesão que trabalhava somente com madeira, somente com ferro. Então, cada artesão tinha a sua área. E aí, na Idade Média, era comum você ter um produto do artesão fulano de tal, um produto do artesão cicrano. Então, muitas vezes até tinha um nome, né, ou a marca da pessoa que fabricava aquele produto. Então, ele sabia de todo o processo. Esses trabalhos, eles eram personalizados. Hoje está voltando um pouco na moda, né, ter trabalhos personalizados, a gente vê na internet, né, muitos desses trabalhos, empresas que se especializaram nisso, ou seja, estamos voltando um pouco com alguns produtos nesse sentido. Junto com esse tipo de produção, surgiram as corporações de ofício, que eram grupos de artesãos do mesmo produto que se juntavam para poder discutir qual seria o valor, como seria feito o produto, aonde seria vendido, quem ia vender aonde, se ia ter taxa, se não ia. Então, tudo isso era decidido pelas corporações de ofício. Okay? Nesse contexto, havia uma hierarquia dentro das oficinas, que era o cara que era dono da oficina era chamado de mestre. E o mestre, ele era o dono, né? E ele ensinava outras pessoas aquela profissão. E aí os seus aprendizes
eram geralmente jovens, adolescentes, que faziam ali trabalhos, é como se fossem essas escolas técnicas, né? Só que era um professor só, ele ensinava aquela técnica para os seus alunos. E aí, quando eles aprendiam a técnica e se profissionalizavam, eles se formavam oficiais naquele tipo de produto. Então, notem que nessa etapa do processo de produção era tudo manual. Então, tudo manual e personalizado, ok? E aí, a gente tem uma segunda fase, que é a fase da manufatura. Manufatura seria um produto feito à mão. Ou seja, ainda assim é feito à mão, ou com máquinas movidas à ação humana, e esses produtos, eles já têm a diferença que era o seguinte: essas oficinas, elas foram se especializando cada vez mais. Os mestres, eles foram se enriquecendo, né, ganhando mais status, e aí foram ampliando a sua produção. E aí foram tendo mais aprendizes, mais oficiais, e nesse processo resolveram mudar um pouco a estratégia. Em vez de todo mundo fazer tudo, cada um dos funcionários, cada um dos seus oficiais faria uma etapa do produto. Então, o mestre, ele passa a ser agora o dono dos meios de produção, ou seja, o dono daquilo que vai produzir. E aí ele passa a contratar pessoas, né, paga o seu salário, paga um valor, para ele trabalhar para essa pessoa. E aí ele vai ter, por exemplo, né, citando o mesmo caso ali do sapato, da roupa, vai ter o cara que corta, o cara que fia, o cara que costura, o cara que pinta. Então cada um vai fazer uma etapa diferente. Por que resolveu mudar essa forma de produção? Porque assim facilitaria a produção e aumentaria ainda mais a produção. Se eu estou fazendo um só serviço, eu vou continuar fazendo aquele trabalho, o outro está fazendo dele, vai continuar fazendo somente aquilo, isso facilita, né, agiliza o processo de produção. Então, por isso que essa diferença da manufatura para o artesanato. E os donos do meio de produção passam a ser os mestres e ele vai ter os seus trabalhadores. Ao contrário do processo anterior, em que todo mundo virava dono, né? Então, você tinha um mestre ali, ele era dono da sua oficina. O seu oficial montava a sua oficina, virava seu mestre. E assim por diante, né? Ele ia se espalhando a produção. Bom, então, com a ideia, o intuito de aumentar a produção, foram pensados, né, modos de agilizar o processo. Primeiro foi esse, né, de dividir em série, que até hoje é utilizado esse sistema. E pensou assim, olha, será que não existiriam máquinas que poderiam fazer o trabalho, né, agilizando o processo? Ao invés da pessoa usar, sei lá, o pé ou a mão para fazer a máquina funcionar, será que não haveria nada possível que fizesse isso pela gente? Foi aí que a gente dá início, já no século XVII, ao processo da maquinofatura. O que é a maquinofatura? É a substituição de máquinas movidas à ação humana para máquinas movidas a algum combustível. E aí, que é o que a Suzana vai entrar daqui a pouquinho, a primeira máquina a combustível, né, criada era movida a vapor. A Suzana vai explicar como é que é esse funcionamento, eu não vou me detalhar nele no momento, mas foram as primeiras máquinas inventadas. A mais conhecida, talvez, ou a mais falada, é a máquina de Watt. O Watt era um inglês que ele inventou uma máquina que, utilizando o vapor, ela fazia ela funcionar, e ela funcionando, ela produzia, né, por várias horas, né, aquele mesmo produto. Então essa máquina ela foi usada principalmente em fábricas de tecido, né, para fabricar os tecidos. Lembrando que nessa fase da Revolução Industrial, a Inglaterra ela produzia muito tecido e vendia esse tecido. E foi usada também na locomotiva. O mesmo princípio do funcionamento da máquina a vapor, né, nas fábricas era utilizado também nas locomotivas, aumentando assim a produção e o acesso, né, o transporte desse produto de um lugar para o outro. E a partir dessas máquinas a gente inicia realmente o processo de revolução industrial. Mas, para a gente entrar
né, entender melhor como funciona, né, falando em maquinofatura, você sabe como é que funciona uma máquina a vapor? Então, vou passar minha palavra agora de volta para a Suzana. Ela vai explicar mais detalhadamente como é esse funcionamento. Então, a máquina a vapor, na física, é conhecida como máquina térmica. Faz parte de um dos tópicos de estudo da termodinâmica. A termodinâmica é a parte da física que estuda os processos de transferência de energia, quando esses processos se dão por transferência de calor ou realização de trabalho. Mas, trabalho na física tem um sentido diferente. O sentido de trabalho na física está relacionado com energia. Trabalho é transferência de energia, diferente do termo trabalho que nós utilizamos no nosso cotidiano, que é realizar uma tarefa, né? Naquela época nós tivemos esses vários tipos de trabalho, né? Suzana, já que você aproveita no gancho rapidinho, Sim. O trabalho dentro da história e talvez da sociologia também é a transformação do mundo. Se você transformou algo em outra coisa, aquilo pode ser considerado trabalho, nesse contexto da Revolução Industrial. Porque hoje existem outras formas de trabalho que podem ser discutíveis em outro momento. Ok. A primeira máquina térmica que se tem conhecimento foi construída no século I d.C. pelo inventor grego Herón de Alexandria. Então vejamos, a máquina de Herón, conhecida como Eulípila, ela transforma energia térmica em energia mecânica. E esse é o princípio de funcionamento de uma máquina térmica. Vejamos, a máquina de Herón era constituída por uma fonte de calor, que no caso aqui era o fogo, uma bacia com água. Então o fogo transferia calor para a bacia, a água na bacia aquecia-se, vaporizava-se, subia por um tubo e o calor, então, no vapor, era transformado na energia mecânica, fazendo a esfera girar. E outra parte do vapor escapava pelos orifícios da esfera. Então, está aqui. A máquina térmica funciona segundo esse princípio. Retira-se calor de uma fonte, que nós chamamos de fonte quente. Com parte desse calor, ela realiza um trabalho que é transformar a energia térmica em energia mecânica e a outra parte do calor escapa para uma outra fonte que nós chamamos de fonte fria. Mas a máquina de Herón, naquela época, não tinha utilidade prática nenhuma. Servia mesmo como uma distração, uma demonstração ali para as pessoas. A primeira máquina térmica com utilidade prática foi construída pelo inglês Thomas Savery no século XVII. Ela era constituída por uma caldeira, onde um combustível queimado, que no caso era o carvão, aquecia a água. A água transformava em vapor e o vapor, conduzido pelos canos, ia para um cilindro. Lá no cilindro, o vapor era resfriado e formava-se um vácuo. Com esse vácuo, drenava-se a água das minas de carvão da Europa daquela época. Então, a utilidade da máquina de Thomas Savery era para drenar a água nas minas de carvão. Mas ela tinha um grande problema, ela era perigosa, corria-se o risco de explodir muito facilmente, colocando aí a vida dos trabalhadores das minas em grave risco. Então, no século XVIII, o inglês Thomas Newcomen aprimorou a máquina de Thomas Savery e desenvolveu um modelo mais seguro, que também funcionava pelo mesmo princípio. Uma fonte térmica aquecia a água transformava em vapor. A pressão do vapor, então, fazia movimentar um pistão dentro do cilindro. Então, aqui nós temos a transformação da energia térmica em energia mecânica. Mas
esse modelo também era pouco eficiente. Então, no século XVIII, o escocês James Watt desenvolveu um modelo de máquina mais eficiente. E a vantagem da máquina de Watt é que ela era fácil de transportar e podia-se, então, ser levada muito facilmente para todos os lugares. E isso favoreceu a disseminação dessas máquinas pelas fábricas de tecido na Inglaterra. Também, pelo mesmo princípio do vapor, o funcionamento das locomotivas, que, como o professor Lucas explicou, facilitou aí o transporte de cargas e mercadorias. Bom, mas como funciona uma máquina térmica? Essa figura representa o esquema de uma máquina. Essa máquina, ela retira calor de uma fonte quente. Com parte desse calor, ela realiza um trabalho e a outra parte do calor, ela rejeita para a fonte fria. Pela conservação da energia, nós temos que o calor retirado da fonte quente é igual ao trabalho realizado mais o calor que ela rejeita para a fonte fria. Entra aqui, então, uma grandeza física que foi assunto de preocupação para os cientistas daquela época. O rendimento de uma máquina. O que é o rendimento? Seria a razão entre o trabalho que a máquina realiza dividido pelo calor que a máquina retira da fonte quente. O rendimento de uma máquina é expresso em porcentagem. E geralmente a máquina térmica ela tem um rendimento muito baixo. E isso era preocupação naquela época. Os cientistas empenhavam-se em desenvolver um modelo de máquina que fosse realmente mais eficiente. Para aquela época era necessário, para a aceleração ali dos processos de produção, o ideal seria uma máquina realmente eficiente. Então, houve-se aí essa preocupação. Como melhorar a eficiência das máquinas térmicas? Bom, pela conservação da energia, nós temos que o rendimento de uma máquina térmica é dado pelo quociente entre o trabalho realizado e o calor retirado da fonte quente. Mas essa expressão pode ser simplificada, uma vez que trabalho é igual ao calor retirado da fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria. Assim, nós teremos a seguinte expressão: o rendimento de uma máquina térmica é igual a 1 menos o calor rejeitado para a fonte fria dividido pelo calor retirado da fonte quente. A questão aqui é o seguinte: será que essa máquina pode operar em ciclos sem rejeitar calor para a fonte fria? Nesse caso, se o calor rejeitado para a fonte fria for igual a 0, essa máquina teria 100% de eficiência. Então, a pergunta: será possível uma máquina térmica que apresente 100% de eficiência? O que você acha, professor Paulo? Então, pensando nas máquinas, eu vou precisar de compreender a próxima aula. Mas também podemos questionar, será que os seres humanos também podem ser 100% eficientes? Então, convidamos vocês a assistirem a nossa próxima aula, onde vamos esclarecer essas questões. Então, nos vemos na próxima aula.